Você já fez tudo que estava sobre o seu controle e o problema não foi resolvido. Você investiu todos os seus recursos, tempo, dinheiro, energia, e também nada resolveu. Você falou com muitos especialistas da área, você consultou muita gente, você conversou com muitas pessoas e também nada foi resolvido. Pelo contrário, o problema só se agrava. A sua história se assemelha à história de uma mulher dos tempos bíblicos que tinha uma enfermidade e já estava sofrendo com ela há 12 anos. E ela tinha também feito igual você. Ela procurou os especialistas, ela procurou os melhores médicos, investiu toda a sua fortuna e não resolveu o seu problema. Até que um dia ela ouviu falar de Jesus e a sua vida mudou. É o que iremos aprender na nossa devocional de hoje com esta mulher e como Jesus mudou a história dela e mudará a tua história também nesta manhã. Bom dia! Mais um dia que Deus nos dá a oportunidade para sermos melhores do que ontem. Seja muito bem-vindo ao canal. Se você está aqui pela primeira vez, eu te convido a se inscrever agora. Se inscreva agora no canal, é muito importante. Deixa o seu like, a sua curtida, o seu joinha. Ele também é muito importante, ajuda muito o crescimento do canal. Assista ao vídeo até o final e depois deixe o seu comentário. Ele também é muito importante. E compartilha esta mensagem para mais pessoas. Você fazendo isso, você me ajuda a divulgar a palavra e a crescer este canal, tá bom? Muito obrigado, gratidão. E agora vamos para a palavra do dia. E a palavra do dia é um toque de fé. Muda tudo. O nosso devocional de hoje, ele vai estar baseado na história da mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia. O texto vai dizer um fluxo de sangue. Os textos que eu vou falar aqui para vocês, das frases daquela mulher, está em Mateus 9:21, Marcos 5:29 e Marcos 5:34. Depois vocês estudem aí na casa de vocês, tá bom? Então, aquela mulher sofria de 12 anos com uma hemorragia. E ela tinha já gastado todos os seus recursos com médicos, com remédios, com exames, enfim, uma série de coisas. E não resolveu o problema dela. Pelo contrário, cada dia ela piorava. Até que ela ficou sem recursos, sem saúde e sem esperança. Até que alguém falou de Jesus para aquela mulher. Olha a importância da gente compartilhar Jesus com as outras pessoas. Até que alguém falou de Jesus para aquela mulher. E a fé brotou. A fé, ela nasceu, né? Como diz os textos bíblicos. A fé vem e vem ao ouvir a palavra de Deus. Aquela mulher ouviu a mensagem de Jesus, a fé dela brotou, nasceu, e essa fé fez ela tomar atitudes. E essa fé fez ela alcançar a sua vitória. E é o que nós vamos aprender aqui. 3 lições que você pode aplicar na sua vida agora, nesse exato momento. E assim como Jesus Cristo ajudou aquela mulher lá atrás, ele tem o poder de ajudar você agora. Vamos para a primeira lição. Está lá em Mateus 5:21. Pois dizia consigo, se eu tão somente tocar nas suas vestes, ficarei curada. Aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus e ela entendeu que Jesus tinha todo o poder para curá-la. Ela não só compreendeu, ela não só entendeu, mas ela creu. A fé é incrível. A fé, ela é poderosa. Quando
você tem fé, ninguém te para. Não há barreiras, não há nada. E aquela mulher tinha algumas barreiras, tinha alguns obstáculos que impedia ela se levantar e ir até Jesus. Primeiro, ela estava enferma, ela era mulher, ela sofria de uma hemorragia que na lei da época era considerada como imundo, como leproso, e ela não podia tocar em ninguém, ainda mais uma pessoa, uma personalidade que tinha o título de mestre, ainda mais uma pessoa como Jesus. Então todas essas coisas contribuíam, conspiravam contra aquela mulher, fora o medo que ela tinha de se expor. Mas a fé era tão grande que todos esses obstáculos se tornaram nada para ela. Nada, nada. E ela disse: eu vou tocar nas vestes dele. E se eu somente tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Aqui é uma tremenda lição de fé. Porque ela acreditou tanto no poder de Jesus, que ela falou: não preciso que ele toque em mim. Eu não preciso que ele fale comigo. Eu não preciso que ele ponha as mãos sobre a minha cabeça. Eu vou tocar na orla, quer dizer, na parte mais baixa das vestes dele. Eu vou me humilhar. Olha a fé daquela mulher. Ele tem tanto poder que até as vestes dele têm virtude. E ela colocou isso na sua cabeça pela fé. E ela começou a falar. Ela começou a materializar a fé. Ela começou a enxergar já a cura. Eu quero dizer para vocês que neste momento ela já recebeu a cura. Neste momento, lá dentro, ela já estava curada. Só precisava somente a conclusão, mas ela já estava curada ao pensar dessa forma. O que nós aprendemos com isso? Muitas vezes o medo do que as pessoas vão dizer ou pensar nos impede de buscar a presença de Deus. Não permita que os obstáculos te afastem de Jesus. Tenha coragem de romper com medo e se aproximar dele com fé. Sabe, naquele tempo, mulheres em estado de impureza eram excluídas socialmente, proibidas de se aproximar das pessoas, ainda mais de um mestre. Mas esta mulher que eu estou falando com você, rompeu o medo, desafiou as regras e lançou-se em direção de Jesus. A segunda lição que nós aprendemos aqui está lá em Marcos 5:29. E logo a hemorragia estancou e sentiu no seu corpo estar curada daquele flagelo. É o toque da fé atrai milagre. A primeira lição que nós aprendemos é: a fé precisa ir além do medo. É a primeira lição. A segunda lição é: o toque de fé atrai o milagre. Está lá em Marcos 5:29. E logo a hemorragia estancou e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal ou daquele flagelo, né? Não foi apenas o contato físico que gerou a cura, mas a fé com que ela tocou. Jesus mesmo reconheceu. Ele reconheceu quando ele disse assim: alguém me tocou porque de mim saiu poder. Todos tocavam Jesus, mas o toque daquela mulher foi diferente. O que nós aprendemos com isso? Quando as pessoas vão à igreja, frequentam os cultos, participam das liturgias, mas entra dia, entra mês, sai mês, entra ano, sai ano, e nada muda na vida daquela pessoa, ela continua a mesma, e pelo contrário, às vezes começa o ano de um jeito e termina pior, mas todos os cultos participou, cantou, talvez até pregou, evangelizou, deu dízimo. Por quê? E por que nada acontece? Porque está fazendo tudo conforme uma religiosidade, uma liturgia fria, uma religião sem vida. Está fazendo como um compromisso, como algo, como um amuleto, como um vício. Não, você não pode fazer isso. Você tem que ir até Deus com a certeza que Ele vai mudar a tua vida. Tudo que você fizer, você tem que colocar no teu coração: eu vou buscar a Deus, eu vou servir a Deus, porque eu tenho certeza que Ele vai mudar a minha história. Isso é tocar em Jesus como aquela mulher tocou. Ela tocou com um propósito, ela tocou com a fé. Tudo que você fizer, faça com fé. Aquilo que você faz sem fé,
diz a palavra de Deus que é pecado. Então, se você está se aproximando de Deus, acredite que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, tá? O toque de fé atrai o milagre. Não basta estar perto de Jesus. É preciso tocar nele com fé verdadeira. Ore, busque, creia que a sua oração alcança o coração de Deus. Faça de cada oração um ato de fé, um ato de entrega. E vamos para a terceira lição. A terceira lição é: Jesus reconhece a nossa fé. Isso é maravilhoso, né, pessoal? Lá em Marcos 5,34 está dizendo: e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fica livre do teu sofrimento. Eita, que bênção! Jesus quer falar isso para você agora, nesse exato momento. Jesus não apenas curou o corpo daquela mulher, mas também restaurou a sua dignidade. Sabe como? Chamando ela de filha. Olha só. Só essa palavra que Jesus dirigiu àquela mulher, filha, já trouxe um bálsamo, um alívio na alma daquela mulher. Filha, tua fé te salvou. Reconhecendo a sua fé diante de todos, Jesus chamou aquela mulher de filha e disse que ela tinha fé. Aquela mulher foi humilhada, aquela mulher foi rastejando diante de Jesus. Quando Jesus falou assim: alguém me tocou, eu quero saber quem é, o medo veio sobre a sua alma, o pavor, tanto é que ela, com tremor e temor, ela falou toda a verdade. E agora ela é exaltada por Jesus. Jesus diz para ela: filha, você tem fé e essa sua fé foi o que te salvou. Aí foi curado o corpo, alma, mente, coração. Aquela mulher saiu dali totalmente transformada, curada, restaurada, uma nova vida. É isso que Jesus quer fazer na sua vida hoje. Ele te reconhece. Ele te ama. Por isso que ele morreu lá na cruz e ressuscitou por você. E ele sabe das tuas fraquezas. E ele sabe das tuas enfermidades. E ele sabe das tuas mazelas. E ele sabe dos teus pecados. Mesmo assim, ele te reconhece. Ele te ama. E ele quer mudar a sua vida. Deus conhece a sua dor e honra a sua fé. Creia que ele se importa com você e que te chama de filho, de filha, e deseja restaurar por completo. Meu irmão, confie no poder de Jesus para transformar qualquer área da sua vida. Então, queridos, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, você também pode tocar em Jesus agora, nesse exato momento, pela fé. Não importa há quanto tempo dure a tua luta, nem o tamanho da sua dificuldade. Jesus está passando agora aí na sua vida, onde você estiver, onde você está. E o milagre está ao seu alcance. Levante-se, toque nele, mas toque nele com fé e creia na restauração completa. Se essa mensagem falou com você, deixa nos comentários, é muito importante, eu preciso saber se essa mensagem chegou até você. E se fez efeito na sua vida, compartilha para outras pessoas. Gratidão por ter chegado até aqui e Deus te abençoe, tenha um dia maravilhoso. Assista aos outros vídeos do canal e até o próximo vídeo. Deus abençoe.